Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro Deus Chama, do Ronald C. Prater, publicada pela editora Vida Cristã, Evangelismo Eficaz e Bíblico, baseado nos 4 chamados de Deus em Romanos. A gente já fez um primeiro vídeo apresentando o livro, e hoje a gente vai entrar no estudo bíblico que Ronald vai começar com João, né, que a gente leu um comecinho já no outro vídeo. E para você que está querendo aprender como dar um estudo bíblico, apenas em 3 aulas de 1 hora, você pode assistir esses vídeos. E para você que não quer dar aula, mas quer aprender o que Deus fala, qual o propósito de Deus para cada um de nós, com esse estudo de Romanos, capítulo 1, 2 e 3, tá bem? Então, vamos começar aqui agora a parte, os 2 primeiros chamados de Deus. E o subtítulo, a supressão universal da verdade. Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 32. E aqui, Ron, que é o autor do livro, né, que é Ronald, aquele auto se denomina Ron, diz assim: João, fico contente porque finalmente vamos fazer os estudos. Tenho esperado por eles e estou certo de que você vai gostar da série. João diz: acho que eu também estou na expectativa, embora não saiba exatamente o que vou aprender. A ideia me pareceu interessante. Deus chama. É possível que ganhe algum conhecimento. Aí o Ron fala: tenho certeza que sim. Para começar, vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos. Este livro será virtualmente a base de tudo o que discutiremos nessa série. Deixe-me ajudá-lo a encontrar o livro. Já achou? Ótimo! Antes de começarmos o estudo em si, vou dar-lhe alguma informação básica sobre o livro de Romanos. Veja as 3 palavras principais que temos nessa página. Epístola de Paulo aos Romanos. Primeiro, quem foi Paulo? João responde: deve ter sido um cristão. Ron diz: sim, era. De fato, era um dos apóstolos de Jesus. Você sabe o que é um apóstolo? João diz: acho que tenho uma ideia, mas não estou certo. Acho que, na verdade, não sei. Ron diz o seguinte: um apóstolo era alguém especialmente treinado e autorizado por Jesus para pregar e ensinar o Evangelho e causar impacto sobre toda instrução cristã oficial na forma escrita. No começo havia 12 desses homens, escolhidos pessoalmente por Jesus, e eles acompanharam Jesus durante todo o tempo em que ele esteve na terra. Esses homens eram únicos. Para se qualificarem como apóstolo, tinha de conhecer Jesus pessoalmente. Paulo, autor do livro de Romanos, tornou-se cristão e apóstolo alguns anos depois dos outros. Não obstante, ele possuía a mesma autoridade que os demais. De fato, foi ele quem escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. Essas cartas, instrutivas e cheias de autoridade, são chamadas de epístolas e contêm informações para que os cristãos saibam como adorar a Deus e viver como cristãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo guiou os escritores dessas cartas. Portanto, embora tenha sido escrita há quase 2000 anos, essas epístolas continuam a falar com a sabedoria do próprio Deus. Os recipientes da carta que vamos estudar eram cristãos que viviam em Roma. Paulo escreveu essa epístola
a eles porque estava planejando visitá-los dentro de pouco tempo e queria que soubesse o que iria discutir quando ele chegasse. Para o nosso propósito, não existe uma instrução melhor ao cristianismo do que esta epístola aos Romanos. Você entendeu agora o significado do título Epístola de Paulo aos Romanos? João diz: acho que sim. Ron diz: muito bem. Vamos ler agora 2 versículos que preparam a cena para toda a série. Vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. E diz o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. João, como este estudo se aplica a você? Qual o resultado? O que vai obter dele? Veja o versículo 16. Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação, este é o resultado. O que é salvação? Trata-se de um conceito que vamos entender à medida que formos progredindo na série. Basta saber agora que a salvação em si é o prêmio, a cenoura que balança diante do coelho, por assim dizer. Não podemos então dizer que Paulo tinha um alvo inferior, não é? Pelo menos algo grande que vale a pena é prometido no final, certo? João responde: é isso que ele diz. Ron continua: vamos examinar hoje os 2 primeiros chamados, que se encontram nos versículos 18 a 20. João, quer ler esses versos para nós? Aí João começa a ler. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aí Ron diz: note como Paulo começa essa sessão no verso 18. Ele não diz: o amor de Deus se revela do céu, ou a paz, a graça, a misericórdia ou a bondade de Deus. Pelo contrário, ele começa falando da ira de Deus sendo revelada do céu. Deus está zangado porque alguma coisa muito errada aconteceu. João, segundo o verso 18, o que houve de errado? Aí João responde: ele fala sobre a impiedade e a perversidade dos homens que suprimem a verdade. Aí Ron diz: é isso mesmo. Veja a palavra detém, suprime. O que ela significa? João responde: significa esconder, encobrir, algo assim. Ron diz: você tem razão. Ocultamos uma coisa, colocando uma cobertura sobre ela, impedindo que apareça ou suba à superfície. Todos faremos isto, fazemos isto às vezes e com frequência pode ser benéfico. Se eu escorregasse numa casca de banana, por exemplo,
esperaria que você reprimisse uma gargalhada. Eu preciso reprimir meu impulso de perder a calma quando estou zangado, mas outras vezes a repressão é danosa. Um cônjuge pode suprimir evidência de que outro está sendo infiel, ou outra pessoa pode reprimir um trauma da infância que precisa ser tratado. Tudo depende daquilo que suprimimos ou reprimimos. De acordo com a última parte de Romanos 1,18, o que as pessoas estão se recusando a enfrentar? O que estamos suprimindo? João responde: aqui só diz a verdade. Ron responde: está certo. Por que esse comportamento é então indesculpável? Leia o versículo 19, João. Aí João lê: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ron fala: sabemos agora que a verdade que as pessoas suprimem é o conhecimento de Deus, a percepção da presença de Deus, a qual deveríamos dar atenção e convidar para as suas vidas, mas que rejeitam. O trágico é que elas sabem que estão agindo mal quando tentam bloquear este conhecimento. As pessoas sabem que não devem tentar ignorar a Deus. Isso é impossível. Ele se manifestou perfeitamente. Leia o verso 20, João, e descobrirá como. Aí João lê: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aí Ron fala: vou explicar esse verso para você num minuto, João. Mas primeiro, deixe-me dar-lhe uma analogia que pode facilitar a minha explicação. Quando entrei há pouco em seu apartamento, notei a decoração da sala de estar. Olhando ao redor, neste momento, não posso deixar também de notar três coisas sobre a sua pessoa. Primeiro, você gosta de pescar, não é? João responde: gosto sim. Ron fala: percebo isso pelas várias fotos suas com prêmios de pesca. A segunda coisa que percebo na sua personalidade é que é íntimo dessas duas pessoas. Ron aponta para várias fotografias na parede e estantes. São seus pais? João responde: são sim. Sempre fomos muito amigos. Eles moram agora em Belo Horizonte, mas sempre me comunico com ambos. Ron fala: percebo que significa muito para você. Posso também dar um palpite quanto a um terceiro aspecto de sua personalidade. A julgar pelo tamanho da sua coleção de CDs. Você gosta de música brasileira, não é? João fala: demais. E Ron fala: pelo que vejo, aprecia Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso e, vamos ver, Milton Nascimento e Tom Jobim. Estes são seus favoritos? João fala: acertou. Com o passar dos anos, esses artistas passaram a significar muito para mim. Ron fala: para ser sincero, também gosto bastante deles. Este é então o meu ponto em tudo isso. Se alguém que nunca tivesse conhecido você antes entrasse neste apartamento e observasse a coleção de sua sala de estar, a decoração de sua sala de estar, que tópico o seu visitante poderia abordar que certamente o atrairia? Que pergunta a pessoa poderia fazer para chamar
imediatamente a sua atenção? João responde: poderia ser qualquer coisa relacionada com as três coisas que você acabou de mencionar: pesca, meus pais e alguns músicos brasileiros. Ron fala: exatamente. E qual a razão disso? Como o visitante saberia quais são os seus interesses? Você acha que o zelador talvez o avisasse? Olha, o senhor João gosta de pescar, ama seus pais e é louco por músicas brasileiras. É música brasileira. Se quiser ser bem recebido, mencione uma dessas três coisas. Ou você imagina que seu visitante consultasse cartas de tarô ou apenas adivinhasse os seus interesses? João responde: é claro que não. Tudo o que tinha a fazer era entrar. Deixo as coisas evidentes pela maneira como decorei meu apartamento. Ron diz: isso mesmo. Por que tentar ler a sua mente quando a pessoa pode ler as suas paredes? Você não deixa dúvida quanto aos seus interesses. Colocou avisos por todo o apartamento sobre este aspecto indiscutível da sua personalidade. Vamos voltar agora ao verso 20, porque Paulo ressalta exatamente isso sobre Deus. Deus se revelou nas coisas que fez. Examinando o nosso universo, ninguém pode afirmar que não tem pistas quanto à natureza básica de Deus. Especificamente, segundo o verso 20, quais são as duas coisas que todo ser humano sabe a respeito de Deus? João responde: seu eterno poder e sua natureza divina? Ron fala: tem razão, mas como sabemos essas coisas? O que estou perguntando é isso. O que existe no universo que nos faz perceber esses dois atributos de Deus? Algo tem de mostrar-nos essas qualidades de Deus? Trazê-la ao nosso consciente a fim de podermos entendê-las? Vou chamar esses mediadores de eterno poder e da natureza divina de Deus pelos seguintes termos: criação e consciência. Esses são os dois primeiros chamados de Deus. Mediante eles, Deus está tentando nos alcançar, tornar, tornar-se conhecido por nós. Cada chamado é um versículo ou transmissor de algum aspecto da natureza de Deus, criação do eterno poder de Deus e consciência da natureza divina de Deus. Vamos ver se podemos compreender isso. Vou começar com a criação. João, vou lhe perguntar uma coisa que talvez tenha a ver com suas aulas de química na escola secundária. João responde: que horror! Eu era péssimo em química. Ron diz: eu também. Estou apenas falando de algo muito simples para esta analogia. Preste atenção. Quais são os quatro elementos principais da realidade? Da mesma forma que os grupos alimentares básicos, quais são as quatro coisas básicas que formam a matéria deste universo, pelo menos como o conhecemos? João diz: você está falando sobre terra, vento e fogo? Ron diz: sim, estou. E qual seria o quarto? João fala: água. Ron: claro, terra ou matéria, vento, fogo e água. É isso que tenho em mente. Pense nesses quatro elementos e no que eles nos dizem sobre Deus. Quando estamos Quando estão calmos e bem comportados, provavelmente não pensamos muito neles. Até além de gozar de sua beleza, se os notarmos sobre as condições certas. Mas não foi isso que Paulo enfatizou no versículo 20. Ele escreveu sobre a capacidade desses elementos manifestarem o eterno poder de Deus e temos então de considerá-los
ângulo mais externo. Pense em cada um individualmente. O que acontece, por exemplo, quando o ar ou o vento decide flexionar os seus músculos? O que pode acontecer? João responde: um tornado, um furacão? O vento pode causar toda sorte de tragédia. Ron fala: pode mesmo. Num confronto entre a humanidade e o vento, quem vence? João responde: isso não é competição. O vento sempre vence. Ron fala: claro, considere agora a água. Quem vence o confronto? João diz: a água é evidente. Temos enchentes, ressacas, rios turbulentos, tempestades tropicais. Ron fala: de fato, alguns desses fenômenos que mencionou, furacões, enchentes, tempestades tropicais, são combinações de vento e água. Perigo duplo. João fala: é isso, é isso. Ron diz: e podemos dizer o mesmo sobre a terra e o fogo, não é? Pense na terra em convulsão, na forma de vulcões, terremotos, deslizamentos, água e terra. E o que me diz do fogo? O poder destrutivo do fogo é evidente. E o fogo, unido à matéria, que é a terra, forma um vulcão. Qual é, então, o veredito? Quem é mais forte, a terra ou a humanidade? O fogo ou a humanidade? João responde: é óbvio que é a terra e o fogo quando, como você diz, eles querem flexionar os seus músculos. Ron diz: pense agora nesses 4 elementos em relação a nós, seres humanos. Todos eles são externos. Em outras palavras, não criamos essas coisas. Num certo sentido, temos de sair de nós mesmos para compreendê-los, mas, mesmo assim, tomamos conhecimento desses 4 elementos com facilidade. Eles são o que chamamos de indicadores externos de Deus. Estou perguntando simplesmente como fazer isso. Em outras palavras, os seres humanos possuem o mecanismo necessário para envolver esses elementos de várias formas. Vou tentar esclarecer isso melhor para não frustrá-lo, obrigando a adivinhar algo que não expliquei muito bem. Nós, seres humanos, envolvemos ou compreendemos os quatro principais elementos mediante os nossos 5 sentidos. Você sabe quais são eles? Não é, João? João fala: acho que sim. Olfato, tato, paladar, visão e audição. Ron diz: acertou em cheio. O meu ponto é este. Segundo Paulo, quando utilizamos os nossos 5 sentidos para entender os 4 elementos principais, que chamo de criação, devemos chegar a uma certa conclusão. Não temos desculpas se não fizermos isso. O raciocínio é prático. Aliás, o raciocínio é praticamente uma equação quase matemática. Vou escrevê-la para você. Aí ele escreve aqui, tipo uma formulinha. 5 sentidos mais 4 elementos igual. Existe um Deus e ele é poderoso. Vamos ver se dá para vocês ver aqui. Essa formulinha aqui. 5 sentidos mais 4 elementos é igual. Existe um Deus e ele é poderoso. Em resumo, simplesmente quero dizer que se aplicamos nossos 5 sentidos a fim de compreender os 4 elementos fundamentais, eles devem nos levar à conclusão de que um Deus, um ser supremo, deve ter criado tudo o que existe e que este Criador é muito poderoso. A criação
evidentemente não pode nos dizer tudo o que há para ser conhecido sobre Deus, mas do que a decoração de seu apartamento nos conta tudo o que queremos saber sobre você. O que se acha pendurado nas paredes, no entanto, está ali para indicar um ponto essencial. Qual é esse ponto, João? Qual a principal declaração que você quer fazer com a decoração de seu apartamento? João responde que gosto de meus pais, de pescar e de música brasileira. Ron fala exatamente. Do mesmo modo, Paulo diz que a criação faz uma primeira declaração de que é possível discernir outras coisas sobre Deus na criação. Por exemplo, a inteligência de Deus quando observamos a complexidade dos seres vivos, ou o seu senso de humor ao olhar de frente para um ornitorrinco, e assim por diante. Paulo enfatiza a capacidade da criação para levar-nos a enfocar o poder de Deus. Por meio da criação, portanto, todo ser humano conhece a Deus. Isto é, todo ser humano conhece a Deus como Criador. Uso o termo conhecer no sentido de perceber a existência de, ou inferir a realidade de. Portanto, se alguém me perguntasse, mas Ron, e a pessoa que nunca ouviu falar de Deus? Minha resposta poderia ser: essa pessoa não existe. Todos conhecem a Deus. Repito, todo ser humano conhece a Deus como Criador. Cada tribo, cultura, idioma tem uma palavra, conceito ou pictograma ou imagem que traduz o conceito do Criador ou o ser supremo de todas as coisas. Os seres humanos, talvez, não compartilhem uma linguagem universal, mas todos compartilham conceitos universais, e o mais básico de todos é o de um Criador poderoso, o inventor eterno de tudo que existe, o Deus Supremo, único e verdadeiro. Segundo Paulo, este é o principal conhecimento que todo ser humano possui sobre Deus, que ele existe e é poderoso. Este conhecimento básico é transmitido a nós por meio da criação, a qual, inevitavelmente, mediante o seu terror, beleza ou complexidade, prende a nossa atenção em algum momento com uma espécie de intensa percepção ou reconhecimento e provoca em nós uma exclamação, seja de admiração ou espanto. Oh, puxa, nossa! Ou até um gesto sem palavras. Nesse instante, percebemos que nos compete fazer uma espécie de homenagem à beleza ou à bondade e sentimos então a necessidade de um ser poderoso que fez o que estamos contemplando. Acredito que tal incidente é, na verdade, uma ordem para reconhecermos a Deus. E este momento impressionante surge por meio da criação, que Deus saturou de indicadores que levam a ele. Espero não estar dando a impressão de que a natureza deve ser adorada. Estou, João? João diz: não, vejo que está dizendo algo diferente. Penso que compreendo o que é. Ron diz: ótimo. Como você explicaria então? João diz: é como você disse, sabemos que há um Deus ao abrirmos os olhos para o que existe no mundo. Ron diz: esse é um modo resumido de dizer as coisas. Muito bem. O que estou descrevendo é simplesmente o processo de olhar através da criação para ver Deus, discernindo
na criação algo sobre a natureza de Deus. Os céus declara a glória de Deus e o temor do Senhor é o começo da sabedoria. São dois meios que os escritores do Antigo Testamento usaram para ensinar isso. O fato dos seres humanos também fazerem associações agradáveis a essa ideia básica de um Deus poderoso depende, na verdade, e até certo ponto, de terem percebido a mão de Deus no modo ou na beleza da criação. Mas o fato de tal Criador existir é indiscutível. O ateísmo é inaceitável, é inadmissível a priori. Em outras palavras, o ateísmo não é simplesmente um ponto de vista como qualquer outro. O ateu sabe que está indo contra a razão e a percepção quando nega Deus. Não está simplesmente abrindo os olhos ou a mente. É um avestruz intelectual. O ateísmo é uma recusa consciente dos fatos. É uma cegueira, uma ignorância deliberada do que nos confronta a cada dia, a certeza de que há um Deus e que Ele é poderoso. Devemos envergonhar-nos quando fingimos ignorância de Deus. É difícil não nos emocionar com este assunto. Estou simplesmente tentando esclarecer o ponto de Paulo, que em resumo é este: mediação, não, mediante, peraí, deixa eu voltar aqui. Estou simplesmente tentando esclarecer o ponto de Paulo, que em resumo é este: mediante a criação, Deus se torna conhecido por meio do nosso intelecto e, inevitavelmente, não temos desculpa senão deduzirmos que ele existe como criador de tudo que há. Aí João diz: acho que compreendo este primeiro chamado, a criação. Ron diz: ótimo. O que pensar das palavras natureza divina? Ao que Paulo está se referindo aqui? João diz: natureza divina? Vamos ver. Não uso muito essas palavras. Imagino que tem a ver com ser Deus, semelhante a um Deus divino? Ron diz: é isso, tem tudo a ver com isso. Falar da natureza divina de Deus é falar das suas qualidades divinas, os atributos que os separam como divino e não humano. Sob este termo, natureza divina, podemos listar muitas coisas que marcam Deus como diferente dos seres humanos, mas vou enfatizar o que penso que Paulo está dizendo. Minha pergunta é: como percebemos a natureza divina de Deus? Mais uma vez, João, como no caso da criação, precisamos de um versículo, um meio de compreender esta natureza divina. Este versículo, creio eu, é a nossa consciência. E é isso que considero como o segundo chamado de Deus a todos os seres humanos: criação e consciência. Então, são os dois primeiros chamados de Deus. Acredito que Paulo está salientando em Romanos 1 não só a posição de Deus como Criador, mas também como juiz, o juiz moral do universo. A Bíblia diz que somos os únicos seres criados feitos à imagem de Deus. João, você já ouviu esta frase? Fomos criados à imagem de Deus? João diz: ela me parece familiar, mas não sei exatamente o sentido. Tem provavelmente algo a ver com o fato de sermos diferentes das outras criaturas e mais próximo de Deus do que elas? Ron diz: exato. O significado dessa frase deve ser que Deus compartilha sua natureza santa conosco. Mediante a criação, discernimos o poder de Deus
e, mediante a nossa consciência, discernimos a santidade de Deus. Nossas mentes e corações são, num certo sentido, canais que nos mantêm em contato com Deus. Deus nos criou à sua imagem e nos habitou por meio de nossa consciência, a nos relacionar com Ele moralmente e compartilhar dos seus valores. Deus fez de nós seres morais, de modo a sabermos instintivamente a diferença entre o certo e o errado, e que esta diferença está firmada no caráter divino. Ele é a fonte de toda bondade. A nossa consciência é o mecanismo interior que permite a nossa ligação com a santidade dele. Ele coloca em nós esse impulso na direção da santidade. Ele existe em nós como algo que conhecemos como bom e honroso, como algo que nos faz uma reivindicação legítima. Pense, por exemplo, nos computadores. Eles dependem dos software, os programas, para funcionar. Como eles, nós também nascemos com um software pré-instalado, um programa que permite que nos relacionemos com Deus. Ou, se quisermos mudar o exemplo para a biologia, possuímos um código genético espiritual que nos identifica como sendo moralmente associados com Deus. Estou voando alto demais, João? Espero que você não tenha perdido o meu ponto de vista. João diz: Não, nem tanto. Mas você está me bombardeando com muitas informações agora. Pode ir um pouco mais devagar? Acho que sei o que está dizendo, mas quer explicar um pouco melhor as suas analogias de software e DNA? Ron diz: Essa é uma pergunta justa e obrigado por me avisar que estou correndo muito. Quero que entenda e não devo pisar no acelerador. Vou criar um cenário para esclarecer este conceito. Vamos imaginar um grupo de crianças brincando no primeiro dia de aula numa pré-escola. Todos estão se divertindo quando, de repente, a Mariazinha começa a chorar. A professora pergunta: O que aconteceu, Maria? Por que está chorando? Maria então explica entre soluços. O Sérgio pegou meu lápis de cor e não quer devolver. Neste ponto, a professora não tenta dar a Sérgio uma lição sobre os males do roubo. Nada disso. Ela simplesmente verifica se a acusação é exata e diz a ele: Sérgio, aqui no Reino Encantado temos de ser corretos. Entregue os lápis de volta para Maria. O ponto que quero enfatizar é este. Para confrontar o aluno, a professora não teve de reinventar os conceitos morais. Ela fez algo muito simples, muito básico. O que foi, João? João diz: Ela disse que ele precisa ser correto. Ron diz: Certo. Tudo o que precisou foi referir-se ao conceito de correção. E Sérgio reconheceu seu comportamento errado na mesma hora. Em outras palavras, Sérgio levou para o primeiro dia de aula uma espécie de software pré-instalado em seu íntimo. Portanto, mesmo que não se conhecessem antes, Sérgio e a professora falaram a mesma língua moral, compartilhavam os mesmos conceitos básicos. Apesar de criança, Sérgio sabia que sua atitude era errada. Ele já sabia, com seu senso moral, sua consciência, o que agir corretamente significava. A professora não precisou definir as palavras e é provável que seus pais também não fizeram isso em casa, pelo menos não formalmente. Assim como há cores primárias, tais como vermelho ou azul, que não são combinadas de quaisquer outras cores,
mas são simplesmente elas mesmas. Há igualmente conceitos que chamamos de primário e de todos os seres humanos conhece simplesmente por terem um cérebro e uma consciência em funcionamento. Justiça ou correção, integridade. Integridade. É certamente um dos primeiros princípios que sabemos que devemos aplicar em nossa vida diária com outros. Desde o começo, parecemos saber o que esse conceito significa e que deve ser obedecido. Além da justiça, também parecemos possuir o conhecimento de outras regras básicas a serem aplicadas no jogo da vida, tais como lealdade, gratidão e fidelidade. À medida que nossas habilidades cognitivas aumentam, é claro que iremos acrescentar outros conceitos a esses, mas eles serão somados a algo que já se achava presente em nossa psique, algo que já existe ali como uma base. No plano moral, não começamos do nada, às 6 horas da manhã todos os dias. As coisas estão começando a fazer sentido agora? João diz: estão sim, mas de certa forma fiquei um tanto decepcionado. Penso que a razão é que tudo parece tão básico, tão elementar. Acho que esperava algo um pouco mais avançado. Quero dizer, tudo é tão óbvio. Também não parece religioso. Ron diz: é justamente isso, João. É óbvio, é elementar. Quanto, quanto a parecer ou não religioso, o ponto é falar a verdade sobre o que já sabemos de Deus, mas não viver de acordo com esse conhecimento. Para mim, especificamente, o ponto é interpretar corretamente Romanos 1. O necessário agora é destacar o óbvio, o que é incrível e que Paulo não consegue compreender. É como ou por que as pessoas ignoram este conhecimento de Deus que elas já têm. Agora que examinamos este segundo chamado, vamos voltar à nossa pequena equação e expandi-la um pouco. Deixa eu tomar uma aguinha aqui só para molhar a garganta. Tá secando. Ai. Então vamos à equação lá que ele falou. Ó. 5 sentidos mais 4 elementos mais consciência, que ele acrescentou agora, é igual a um Deus e ele é poderoso e santo. Aumentou um pouco aqui a fórmula agora, né? Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Essa formulinha aqui. Tá bem? 5 sentidos mais 4 elementos mais consciência, que ele pôs agora, é igual a um Deus e ele é poderoso e santo. Aumentou o santo aqui também, né? Essa é a principal equação que todos conhecem. Voltemos agora a Romanos. Pense na acusação fundamental de Paulo à humanidade, João. Mesmo diante da criação que revela o poder de Deus e da consciência que nos liga à santidade de Deus ou à sua natureza divina, as pessoas continuam insistindo em ignorar a Deus. Quando fazem isso, elas têm cada vez mais problemas para descobrir a verdade. A criação é nosso indicador externo e a consciência nosso indicador interno para Deus. Surpreendentemente, porém, muitas vezes deixamos de ver esses dois indicadores. Como uma criança que tem boas notas na escola, mas resolve perder o ano. Os seres humanos, da mesma forma, não fazem o esforço devido para buscar a Deus. Baseados no que já estudamos,
Paulo parece estar dizendo que nós fugimos mais vezes de Deus do que o buscamos. João, você acha a acusação severa demais? Acha que essa afirmação dele está certa ou errada? João diz: não sei qual seria a porcentagem exata, mas ele está provavelmente certo. As pessoas, no geral, não buscam a Deus, a não ser que passe por uma grande crise em sua vida. Ron diz: isso já se aplicou a você alguma vez? João diz: é bem provável que sim. Para falar a verdade, até hoje não busquei a Deus, como você diria. Ron diz: gosto da sua sinceridade, João, mas você não está sozinho nesse assunto de não buscar a Deus. Também me incluo nele. Todo ser humano, em algum período da sua vida, é culpado de negligência criminosa neste assunto. Uma pergunta mais apropriada neste ponto é, porém, esta: Deus continua ativo em nossas vidas, embora não o busquemos? Pense nisso. O que Deus tem feito com você todo esse tempo? De que forma ele se envolveu em sua vida? Como você deve compreender a sua vida agora, João? João fala: realmente não sei. Foi nisso que você prometeu me ajudar, se não estou enganado. Ron diz: tem razão, prometi isso e penso que estamos seguindo nessa direção. Vou agora apresentar uma coisa que vai ajudar você a compreender como Deus age na nossa vida. Você sabe o que é uma bússola, não é? João diz: claro. Ron fala: como a bússola funciona? Qual o princípio? João diz: a agulha do compasso aponta para o norte e o principal é a atração magnética. Ron diz: acertou. Cada agulha em nossa. Aliás, cada agulha em cada compasso do mundo quer usar a Nova Zelândia ou a Sibéria aponta para um ponto fixo da Terra, chamado de Polo Norte Magnético. Creio que esse lugar fica bem perto do verdadeiro Polo Norte. A minha pergunta é então esta: é forçado demais imaginar Deus como um tipo de polo norte magnético espiritual e nossa consciência como uma bússola, procurando orientar-se pela atração que sente? Deus, por meio de nosso intelecto e senso moral, trabalha através da criação e da consciência para nos capacitar a conhecê-lo como Criador e juiz moral. Ele pergunta ele procura nos atrair em sua direção. Você pode estar certo disso, João. Cada inclinação que tiver para agir corretamente, cada impulso que sentir para mostrar-se leal ou realizar um ato de bondade, cada vez que sentiu que alguma coisa o deteve para não fazer algo que sabia ser errado, era Deus agindo sobre a sua pessoa. Ele instiga e restringe. Deus tem chamado você durante toda a sua vida e ele o chama ainda hoje, mediante a criação e a consciência. Pense também nas marés, João. Você já pensou passou algum tempo na praia ou perto do oceano? João diz: só duas férias no Rio, uma em Recife e outra em Salvador. Lembra-se, Ron, morei em Brasília quando quase a vida inteira. Ron diz: isso também acontece comigo. Fui a várias praias, mas nunca morei na praia. Passei uma semana com meu filho em Porto Seguro no mês passado e me lembro da ação das marés sobre as praias. Dependendo do tempo, do dia, as marés tinham níveis muito diferentes. Mais uma vez, é demais imaginar Deus agindo sobre a humanidade como a lua age sobre o mar, criando em nosso
nossos corações e mentes mares de anseios, de afeto, de remorso, de desejo absoluto por algo que nem sequer sabemos o que é? Essas marés sobem e se esvaziam. Todo mundo as sente. Seu movimento é constante, mas por baixo dele sentimos a Deus. Ele cria as marés. Nossa consciência funciona então dentro de nós como uma bússola e como as marés. Possuímos um mecanismo interior que responde a uma atração externa mais forte. Quem sabe, João, você pode estar na maré alta neste momento. Foi talvez por isso que concordou em fazer este estudo, por sentir que Deus está buscando e atraindo você. Aí João responde: quem sabe? Ron diz: voltando agora para Romanos 1:20, veja as 6 últimas palavras desse verso, João. O que elas dizem? João fala: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ron fala: é, 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 esta é simplesmente outra maneira de dizer que ninguém jamais deve qualquer desculpa para não buscar a Deus. Se você tivesse crescido em terríveis circunstâncias e experimentado só adversidade na vida, buscar a Deus seria então a oportunidade de encontrá-lo e seguir em outra direção. Agradeça por ter sobrevivido com a sua sanidade e seu espírito intactos. Por outro lado, se teve mais oportunidades positivas e recebeu mais do que merecia, busque então a Deus para agradecer a Ele e oferecer-lhe uma vida que corresponda melhor à sua bondade. Em qualquer caso, Deus merece uma retribuição melhor pelo seu investimento espiritual do que obteve até agora. Em outras palavras, qualquer que seja a sua situação, você pode descobrir algo nela como uma razão para buscar a Deus. Todos estamos procurando explicações mais profundas do que aquelas que aceitamos. Todos temos perguntas não respondidas. Ninguém está sempre plenamente satisfeito e essa perpétua insatisfação deve levar-nos a buscar a Deus. Em nossa formação básica, somos todos como o compositor de jazz Duke Ellington, já falecido, a quem perguntaram qual era a sua música favorita. Ele respondeu: a próxima, aquela que ainda não escrevi. O que você acha então, João? Acha que Paulo está sendo muito severo ao afirmar que não temos desculpas para não buscar a Deus? João diz: não mesmo. Todos temos as nossas oportunidades. Ron diz: claro, temos mesmo. Posso ouvir alguém dizer a esta altura: está bem, a religião pode ser boa para você, mas e eu? Não sou do tipo religioso. Segundo Paulo, essa espécie de afirmação é proibida. Se você tem um cérebro e uma consciência, exatamente por esse fato você é religioso. Isso é, todos têm o recheio da religião. Todo ser humano é do tipo religioso por natureza. Os seres humanos não podem, se não buscar a Deus. Vou ler de novo. Os seres humanos não podem, se não buscar a Deus. Somos simplesmente esse tipo de criatura. Todos temos esse DNA espiritual em nossos código genético. Ou, pensando em computadores, todos temos um software espiritual em nosso íntimo. Alguns, porém, não estão fazendo uso dele. Tudo vai funcionar como deve.
uma vez que apertemos o botão para iniciar o programa. Minha certeza é que Deus não pede o impossível de nós. Não nos é pedido que creiamos em 10 coisas incríveis antes do café da manhã ou que corramos atrás de um centauro verde. Deus simplesmente nos pede para usar nossa mente e coração para observar. Ser religioso é, de fato, algo que nós, seres humanos, não podemos deixar de ser. Estamos sempre procurando ligações, algum meio de compreender a vida e relacioná-la com Deus. Quem nos deu evidência mais que suficiente que não estamos sós no universo? O que devemos, aliás, o que fazemos com esta evidência, entretanto, é problema nosso. Por exemplo, se você mostrasse, João, uma pesquisa nacional em que 93% dos que responderam admitiram crer num Deus pessoal, eu responderia: isso é mais do que claro. Que outra coisa esperar de criaturas feitas à imagem de Deus? É claro que vamos buscar uma reconciliação com Deus. É assim que somos. Se, porém, no dia seguinte você me dissesse que 92% dos perguntados em outra pesquisa nacional admitiram não crer num Deus pessoal ou no inferno, eu teria então de responder: é claro, o que se pode esperar da criatura feita à imagem de Deus, dotada de razão e consciência, para saber que há um Deus e um juízo final, mas que preferem seguir a sua própria vontade e não a de Deus? Não é de admirar que fujamos de Deus. Eu sei que faço isso às vezes. E você? Não os não. Os números que acabou de mencionar não me surpreende nem um pouco. Qualquer das respostas é compreensível em vista de termos sido feito à imagem de Deus. Buscamos a Deus e fugimos de Deus. Mas, mesmo quando fugimos dele, estamos sempre associados às nossas preocupações supremas com ele. As nossas grandes indagações. Vou ler de novo essa frase. Mas, mesmo quando fugimos dele, estamos sempre associando as nossas preocupações supremas com ele, as nossas grandes indagações. Ele é que deve ser capaz de respondê-las. Não podemos deixar de fazer isso. Não existe nenhum outro suficientemente poderoso a quem possamos levar nossas perguntas fundamentais. Todos têm Deus no cérebro de alguma forma. Ser uma pessoa religiosa significa simplesmente que você admite esta curiosidade, este desejo de fazer ligações. Você admite isso francamente e continua tentando seriamente matar a sua curiosidade. Quem não fizer isso não pode culpar ninguém além de si mesmo. Você acha que isso está começando a fazer sentido agora, João? João diz: sim, está. Todos somos então religiosos por natureza? Ron diz: exatamente, você está compreendendo tudo muito bem. Agora, antes de continuarmos, João, quero destacar um último ponto sobre esses dois primeiros chamados de Deus, criação e consciência. Eu disse que nenhum ser humano tem qualquer desculpa para não buscar a Deus. Vou fazer duas exceções a essa declaração: as crianças pequenas e os mentalmente retardados. As crianças e os retardados não possuem plena capacidade cognitiva para tomar decisões responsáveis. Eles não têm de prestar conta
tantas contas a Deus quanto o resto de nós. Num certo sentido, já conhecem Deus como Criador e como Juiz. Conhecem a Deus em sua simplicidade e inocência. Portanto, não precisamos nos preocupar ou especular sobre o estado eterno das suas almas. Quando morrem, vão para Deus no céu. Fim da discussão. Conhecem a Deus na inocência agora, e creio que irão conhecê-lo com entendimento então. Olhe, João, vamos voltar para Romanos 1. O resto do capítulo é relativamente fácil de entender, uma vez que iremos ver o que acontece quando desistimos de Deus. Mas já aviso que não vai ser uma leitura agradável. João, leia para nós os versos 21 a 23, por favor. João lê. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aí Ron diz: uma vez que rejeitamos o conhecimento geral de Deus como Criador e Juiz, o qual ele coloca à disposição de todos, as coisas começam então a se desenrolar. Muitos consideram a religião como a busca humana de Deus. As pessoas gostam de pensar que a humanidade fica mais esclarecida e evolui em sua busca de Deus. Segundo o que você acabou de ler, entretanto, estamos regredindo em nosso conhecimento de Deus. E em vez de evoluir espiritualmente, vemos regressão espiritual. Começamos a imaginar que Deus é como um animal, pássaro, criatura ou até uma versão um pouco mais grandiosa de nós mesmos. Como Deus reage a esta interpretação errada e difundida de si mesmo? Leia os versos 24 e 25 para mim, João. João lê: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Aí Ron diz: isto é idolatria, colocar qualquer criatura criada acima de Deus. Leia também os versos 26 e 27, por favor, e depois faremos alguns comentários sobre algo comum aos três trechos que você leu. Aí João lê: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Aí Ron comenta: a essência do nosso problema é que fazemos constantemente o que chamo de trocas erradas. Trocamos a glória de Deus por imagem, no verso 23. A verdade de Deus por uma mentira, no verso 25. E a relações naturais por relações contra a natureza, no verso 26. Seria como rasgar o nosso dinheiro e usar fichas de fliperama para fazer compras.
Uma área especialmente óbvia e popular de troca errada hoje é a da sexualidade humana. João, o que Paulo diz sobre as relações lésbicas e homossexuais, no versículo 26 e 27, João diz: ele diz que este comportamento é contrário à natureza. Aí Ron pergunta: o que você acha que isso significa? João fala que não é como deveria ser, não é assim que fomos destinados a fazer sexo. Aí Ron diz: certo, outra vez, não fomos destinados ao homossexualismo. Caso fosse assim, nenhum de nós teria nascido. Paulo não está interessado nos tipos de experimentos sexuais possíveis, quer no laboratório ou no quarto. A pergunta não é qual a sua preferência, ou o que dá mais prazer, ou o que é mais exótico. Exótico. Mas o que é natural? Que este contexto significa? O que leva à procriação? O que deve acontecer para que esta espécie em particular seja perpetuada? É evidente que a união de homens e de mulher com mulher não irá perpetuar a raça humana. Neste sentido, ela é contra a natureza. Não é natural? Não, aliás, não é uma pergunta. Está falando, não é natural. Sabemos intelectualmente como os seres humanos devem relacionar-se sexualmente. Entramos em cena com esse conhecimento já programado em nós. Alguém poderia apontar, porém, para a hibridação ou cruzamento. Esta pessoa poderia argumentar que o que é possível hoje é uma variedade de possibilidades reprodutivas. Mas o problema é que ela entendeu mal a questão aqui, até mesmo no reino natural. Paulo não está afirmando que um Doberman e um Fox Terrier, por exemplo, podem fazer aquilo. Se talvez fizerem, ou de fato fizerem, e um filhotinho nasce, posso assegurar-lhe que um dos cães é macho e o outro é fêmea. Você pode sondar a criação como quiser e será sempre assim. O que leva à procriação? A resposta está na natureza, que mostra um padrão invariável. Os opostos devem se unir. É sempre positivo, e negativo, pistilo, estame, galo, galinha, macho, fêmea, homem, mulher, etc. Não há exceção nesta fórmula produtiva. Paulo apenas simplesmente para o que é natural. Paulo apela simplesmente para o que é natural, como nossos corpos foram obviamente designados para funcionar sexualmente. Alguns acusam Paulo de detestar os gays por razões pessoais. Não é por esse motivo que ele escreve estas palavras. Pelo contrário, Paulo está enfatizando que Deus tornou indiscutivelmente clara a forma como nós, seres humanos, devemos perpetuar a nossa espécie. Paulo está simplesmente dando uma ilustração vívida de como geralmente entendemos as coisas mais óbvias da maneira errada. Todos, desde o aborígene mais atrasado até um físico da NASA, sabe como os seres humanos devem fazer aquilo. Nossos corpos já chegam codificados com essas instruções.
entender errado nessa área seria como um concertista que entrasse no palco e não conseguisse achar uma certa tecla. Você entendeu o que Paulo quis dizer nesse trecho? João diz: Entendi. Ron diz: Leia então o versículo 28 até o fim do capítulo. Vai ver como este pensamento errado sobre Deus se projeta de modo horrendo sobre todos os outros setores da vida. Aí João lê: E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aí Ron comenta. Deixa eu ver se falta muito aqui. Um pouquinho ainda. Quando as pessoas fazem essas coisas, Paulo diz que elas sabem que estão erradas, sabem instintivamente que Deus reprova esses atos e que eles violam o propósito de Deus para a vida. Paulo diz especificamente: eles conhecem a sentença de Deus. Qual é essa sentença que todos conhecem? Deus a escreveu nos céus. Ele trovejou essa sentença como um aviso aterrorizante. O que o apóstolo quer dizer ao afirmar que todos conhecem a sentença de Deus contra essas coisas? Pessoal, vamos dar uma paradinha por aqui, que está muito extenso já esse vídeo. Se você está gostando desse livro, Deus chama. Compartilha esse vídeo, deixa um like aí. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal. Se você está com alguma dúvida do que a gente está falando aqui, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo. É ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar com você, ou a gente pode estudar através de videoaulas também, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?